Em sua participação no The Game Awards, a SEGA anunciou uma nova era, trazendo de volta games que estão adormecidos e que não têm uma sequência há muito tempo. E entre eles está um novo Streets of Rage. Eu esperei passar um pouco do momento da emoção do trailer antes de fazer o meu vídeo comentando sobre. Tem um monte de gente já que cobre jogos mais antigos, jogos da SEGA, etc., já comentando sobre isso. Ou quis esperar um pouco mais para ver a reação da galera, de como que está sendo a recepção desse trailer curtinho, né? Mostrou ali os 2 segundos de Streets of Rage junto com outros jogos da SEGA, que eu gosto de todos eles, tudo que foi anunciado ali, eu fiquei empolgado com tudo. Mas eu sou conhecido como ser um grande fã de Streets of Rage, não só tenho o pôster aqui do 3, como eu também tenho jogos para Mega Drive, eu jogo eles no meu Mega também, adoro jogar eles. E eu preciso reservar um espacinho aqui pro Streets of Rage 4, porque eu ainda não tenho físico, que é muito difícil achar para Xbox. Enfim. Bom, parte da recepção da galera foi positiva, né? Acreditando que é muito bom que o Streets of Rage vá para uma nova direção. E eu concordo. Eu acho que é muito bom ter ido agora pro 3D para umas novas possibilidades, né? Dentre a galera que não gostou primariamente por ser 3D, né? Acreditando que por ser 3D o jogo vai ser ruim, por ter muitos exemplos de jogo 3D que fracassou. Inclusive, a Ancient tentou trazer o Streets of Rage 4 pro Dreamcast com uma demo, onde ele seria tudo 3D e tal, e ficou meio estranho. Realmente, aquela época foi muito conturbada para beat'em ups, inclusive na era do Play 1. Ficou muito difícil definir ali o que era beat'em up, o que era jogo de ação ou de aventura, porque simplesmente misturou tudo, né? Os aspectos que a gente só via dentro de um beat'em up acabou indo para outras coisas, para outros gêneros. Então aí uma outra tentativa de trazer o Streets of Rage para o 3D foi o que virou o Fighting Force, né? Que a SEGA não aceitou, que a Eidos queria lançar para outros consoles, então ela queria ali aquela exclusividade do jogo, né? Então acabou não indo para frente, mandou tirar o nome, mas eles lançaram o jogo com outro nome. E tem muita coisa de Streets of Rage ali, como o Jet, tem a parte que você supostamente enfrentaria gêmeas e pegaria o Mr. X fugindo de helicóptero e tal. É interessante. Mas é um jogo muito experimental. E depois tivemos outras tentativas, como o Gekido, né, da Napsteam, que também é um jogo muito bom, mal balanceado, mas ele é legal. Tem bastante conteúdo, bastante personagem e uma clara influência de Streets of Rage. Agora, movendo mais para frente, mais para a era do Play 2, nós temos outros jogos que são exemplos assim de excelentes beat'em ups, como o Urban Reign, tem também o Mortal Kombat Shaolin Monks. Então, assim, tem muitos exemplos. A SEGA mesmo tem exemplo de ótimos beat'em ups 3D, como o Yakuza, ou o mais antigo também tem o Spike Out, que também é muito bom. Então, dentro da SEGA tem excelentes beat'em ups em 3D, e fora dela tem vários exemplos que dá para ser seguido, né? Esse jogo muito provavelmente não está sendo feito por um time interno da SEGA, ele está sendo terceirizado, todos esses jogos sendo terceirizados, o que é bom porque eu acredito que se dependesse da SEGA em si para fazer os jogos, eu acho que não ia dar muito certo. Acho que eles simplesmente preferem não entrar nessa seara, então fica mais fácil quando recebe um pitch de um jogo, né, para uma outra empresa ter o trabalho de fazer, e aí você licencia ele para lançar. Fica mais fácil para a SEGA, apesar que a SEGA já recusou muitas ofertas legais, tanto para Streets of Rage quanto para Jet Set Radio, para várias marcas, então ela protege demais as marcas dela, até, bom, mais do que a Nintendo, né? Mas assim, também sobre a questão do 3D, né? O Streets of Rage, ele sempre foi muito bom em 2D. E o Streets of Rage 4, ele, pra mim, foi o ápice do que se dá pra fazer com beat'em up em 2D, né? Ele tem muitos elementos ali que beat'em ups modernos tinham e o Streets of Rage não tinha e acabou ganhando, como o wall bounce, você jogar o inimigo na parede e voltar, o juggle, que é você fazer malabarismo com o inimigo, você acertar inimigo no chão. Então tem muitos aspectos ali, principalmente na parte de combo também, que ficou menos burocrático. Então tem muitas coisas que meio que levaram ele ao ápice do que se dá para fazer com o 2D.
Então, para o próximo jogo, ficaria muito difícil ter uma inovação, né, nesse aspecto. Seria mais do mesmo. E como todo mundo sempre reclama que esse jogo é bom, mas ele não reinventou a roda, né? Igual a gente vê, a gente fala que o Zelda Breath of the Wild, ele é excelente e tal, e o Tears of the Kingdom, ele não é tão grande assim porque ele parece uma expansão do Breath of the Wild, né? É o que já está ali estabelecido, já é bom e tal, você cria mais conteúdo dentro daquela fórmula já estabelecida, o que é muito bom, né? O time que tá ganhando não se mexe, mas como não reinventa a roda, aí o pessoal acaba, né, caindo em cima. Então, é bom, a gente tem, eu ainda tenho aqui os 3 jogos para poder continuar curtindo. Eu tenho o Streets of Rage 4 para continuar curtindo também. E agora eu vou ter uma nova visão, uma nova perspectiva, um jogo diferente, um jogo que pode trazer coisas novas, pode trazer formas diferentes de trabalhar com combo. Por exemplo, o Axel batendo no cara ali no chão. Tem algumas coisas diferentes que dá para você fazer com o 3D. Né? Fica mais fácil de você botar roupas diferentes pro personagem. Tem muita coisa que fica mais facilitada pro 3D, porque realmente dá muito trabalho fazer um jogo 2D como o Streets of Rage 4. É trabalhoso, é caro, então é melhor ir por essa parte. Algumas pessoas se preocuparam com a parte do visual, né? O visual do jogo, parece de celular, parece isso, parece aquilo. Calma. Primeiro que o jogo está em fases iniciais de desenvolvimento, né? Então, não é para se preocupar com isso agora, né? Mas, cara, se você achar pertinente, quando aparecer mais trailers, mais coisas, é bom a gente comentar. Olha, não tô gostando disso daqui, não sei o quê. Mas eu acho que não é bem por aí o que é pra gente se preocupar, né? A questão do cenário me preocupou bastante, muito mais do que o visual geral, assim, né? Porque os personagens parecem bacana, o Signal tá muito bem apresentado, o Axel tá com uma roupa legal, o Galcia, né? Tem um inimigo novo ali de skate, ou parece que tá de skate, só o pé tá brilhando, sei lá. Mas o cenário em volta, ele cai naqueles erros de beat'em up 3D ou de open board, em que o cenário é absurdamente grande e espaçoso. E aí fica meio estranho, né, cara? Aquele espaço vazio. E também a questão do neon, né? Eles pegam bastante nessa parte do neon, deixar um pouco. Ele é um pouquinho futurista, né? Um pouquinho mais jovial ali também, né? Mas eu fico preocupado com essa parte, com a estética, né? Com a direção de arte em si, de como que eles vão trabalhar essa parte do neon, porque é um jogo que traz uma roupagem nova, uma nova interpretação, então ele não vai ter aquela estética dos anos 80, 90, provavelmente. É bom o pessoal se preparar, porque provavelmente as músicas não vão ser dance music. É bom deixar isso claro, porque o Streets of Rage 4 trouxe uma trilha sonora mais atual e o pessoal ficou, poxa, mas não é igual. Não é. Streets of Rage 3 já não era dance music, né? Então é bom vocês já aceitarem isso logo de cara. Bom, então é isso. Eu tô empolgado, né, para essa nova ideia. Eu acho que tem muita coisa boa que dá para sair daí. Eu tô aberto a mudanças, né? Tem muito jogo de beat'em up 3D que eu me amarro. E eu acho que esse daí tem chance de ser mais um deles. Se fracassar, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou estar lá para apoiar, vou pegar no lançamento. Se possível, vou pegar aqui para review também. Agora, levando em conta que a SEGA também protege bastante suas IPs, eu espero de coração que o pessoal do Ryuga Gotoku Studio dê uma revisada no jogo para poder garantir que a qualidade dele vai ser excelente. Né? O pessoal já está trabalhando há muitos anos aí com a série Yakuza, então eles têm muita experiência em beat'em up 3D, então eu espero muito que eles dêem uma revisada nisso aí. Bom, são essas minhas opiniões, eu tenho vídeo sobre Streets of Rage para sair, né? Eu tô trabalhando nele, tô gravando, tem 2 vídeos de Streets of Rage para sair, uma review do remake e um detonando do Streets of Rage 2, que eu
tô pra trazer isso pro canal faz tempo, mas isso dá trabalho, porque eu tenho que gravar, tenho que treinar e gravar de novo até... Eu não uso gameplay de ninguém, né? Eu uso meu próprio gameplay, apesar de que dessa vez vai ter um convidado, né? Porque ele já tá bem treinadinho, então como eu vou tratar de mais personagens nesse jogo e as estratégias são diferentes, eu vou deixar metade pra ele e metade pra mim. Bom, então é isso. Aguardem. Primeiro vai sair a review, aí vocês aguardem a review. A gente se vê no próximo vídeo.